Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a noite mal havia começado quando Heleninha decidiu fazer uma visita inesperada à casa de Bartolomeu. O clima, que até então era leve, logo se transformou em um mar de constrangimento. Ao atravessar a porta com passos trôpegos e olhos marejados, Heleninha mal percebeu os olhares atravessados que a cercavam. Seu comportamento desequilibrado chamou atenção, e o anfitrião ficou visivelmente desconfortável com a presença dela, especialmente na frente de outros convidados. Tentando manter a compostura, Bartolomeu forçou um sorriso, mas não conseguiu disfarçar o incômodo. Heleninha, que vinha enfrentando uma recaída silenciosa, não percebeu o mal-estar que causava. Seus comentários atravessados, risadas fora de hora e o tom elevado de voz fizeram com que todos no ambiente se entreolhassem, torcendo para que alguém tomasse alguma atitude. A presença dela ali era, no mínimo, inapropriada, e isso só intensificava as tensões que já vinham se acumulando entre as famílias. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Aldeide observava com atenção a aproximação crescente entre Poliana e Raquel. Apesar de tentar disfarçar, ela sentia um ciúme inquietante. Poliana admirava Raquel e começava a segui-la em diversos assuntos profissionais e pessoais. Essa relação de confiança e admiração provocava em Aldeide um sentimento de exclusão. Por mais que ela tentasse se convencer de que era apenas coisa da sua cabeça, não conseguia evitar a pontada amarga no peito toda vez que via as duas conversando animadamente. Em paralelo, Celina confidenciava a Afonso uma preocupação que já não conseguia mais guardar para si. Sentados na varanda da casa dele, ela respirou fundo antes de revelar seu receio. Estava começando a achar que Ivan poderia estar pensando em se separar de Heleninha. A frustração estampada no rosto de Ivan nos últimos dias, aliada ao distanciamento emocional, só aumentava sua suspeita. Afonso, visivelmente surpreso, tentou amenizar o impacto da fala, mas sabia que havia ali uma verdade difícil de ignorar. Heleninha, mesmo lutando contra seus demônios, parecia cada vez mais afastada da realidade, e isso colocava em xeque a estabilidade de seu casamento. Enquanto isso, Fátima dava mais um passo em sua escalada rumo ao estrelato. Ambiciosa como sempre, ela decidiu que precisava de um mentor para profissionalizar sua imagem e transformar seus seguidores em números reais. Foi então que, sem hesitar, resolveu procurar Renato. Ela sabia que ele tinha experiência no meio digital e que, com a orientação certa, poderia ajudá-la a se firmar como uma influencer de verdade. Usando sua lábia afiada, Fátima marcou um encontro com ele para apresentar suas ideias, disfarçadas por uma falsa humildade. Seu objetivo era claro: conquistar notoriedade, visibilidade e, claro, poder. Em meio a esse turbilhão de sentimentos e estratégias, Aldeide resolveu fazer uma visita à TCA. Seu objetivo era conversar com Consuelo, mas o que não esperava era dar de cara com Marco Aurélio. O reencontro dos dois foi eletrizante. Em poucos minutos estavam trocando farpas e provocações que não deixavam margem para dúvidas. Ainda havia entre eles uma tensão não resolvida. Marco Aurélio, irônico e sarcástico, tentou provocá-la com comentários sobre sua vida pessoal e suas escolhas. Aldeide, por sua vez, não deixou barato e respondeu à altura, com aquele tom cortante que lhe era característico. Quem testemunhou a cena percebeu que, por trás das palavras duras, havia uma história mal resolvida entre os dois. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mais tarde, ao sair da TCA, Aldeide cruzou com André. A conversa, que começou de forma casual, logo evoluiu para algo mais. Os olhares demorados, os sorrisos envergonhados e a cumplicidade crescente deixaram claro que havia uma faísca entre eles. André, que sempre admirou a força e a independência de Aldeide, se deixou levar pelo momento. Ela, apesar de desconfiada por natureza, também sentiu algo diferente e inesperado. Era o início de uma aproximação que poderia mudar os rumos da vida dos dois. Enquanto isso, Ivan enfrentava mais uma decepção. Ao chegar em casa, descobriu que Heleninha havia vasculhado seu celular e seus e-mails pessoais. A invasão de privacidade foi a gota d'água. Exausto emocionalmente, ele anunciou que não dormiria ali naquela noite. Pegou suas coisas e, sem muitas explicações, saiu. Celina, ao saber do ocorrido, tentou intervir. Com jeito diplomático, ligou para o filho e pediu que reconsiderasse.
Ela sabia que Heleninha estava em crise e que um afastamento definitivo poderia levá-la ao fundo do poço. Convencido pelo apelo da mãe, Ivan voltou para casa algumas horas depois. Mas o que encontrou o deixou ainda mais decepcionado. Heleninha estava caída no sofá, com uma garrafa de bebida pela metade sobre a mesa. Embriagada, ela murmurava palavras desconexas e chorava baixinho. A cena partiu o coração de Ivan, mas também o fez sentir-se impotente. Ele sabia que amava aquela mulher, mas já não tinha certeza se conseguiria salvá-la de si mesma. A dependência, o desequilíbrio emocional e as constantes recaídas estavam destruindo pouco a pouco o que ainda restava do relacionamento. Ivan cobriu Heleninha com uma manta, apagou as luzes e subiu em silêncio para o quarto de hóspedes. Aquela noite seria longa. Enquanto isso, no andar de baixo, Heleninha, mesmo sem saber, afundava mais um pouco em seu próprio abismo. Os conflitos, ressentimentos e desejos não ditos estavam prestes a explodir. Cada personagem, à sua maneira, seguia tentando manter uma aparência de normalidade enquanto escondia seus verdadeiros sentimentos. Mas, como uma panela de pressão prestes a explodir, o destino de todos caminhava para um ponto de ruptura. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Maria de Fátima estava irada. Seu coração, que já batia acelerado de desconfiança, agora fervia de raiva. Desde que notara o afastamento repentino de César, algo dentro dela dizia que havia outra mulher na jogada. E não era qualquer mulher. As pistas levavam a Odete Reutemann, a poderosa empresária que ela fingia admirar, mas que na verdade sempre temeu. O que Fátima ainda não sabia era que estava prestes a descobrir a traição da forma mais cruel possível. Determinada, vestida com a fúria que só uma mulher traída conhece, Fátima foi até o hotel de luxo onde, segundo informações que conseguiu com uma camareira bem paga, César havia sido visto diversas vezes entrando como Odete. O local, cercado por luxo e discrição, não era frequentado por qualquer um. Era o cenário perfeito para encontros ilícitos e traições escondidas sob lençóis caros. Subiu até o andar indicado, ignorando os olhares dos funcionários e segurando o elevador com um misto de ansiedade e ódio. Ao chegar à suíte, bateu na porta com força. Seu peito subia e descia com violência. Poucos segundos depois, a porta se abriu, e o mundo de Maria de Fátima desabou de vez. Diante dela apareceu Odete Reutemann, impecável, altiva, vestindo um robe de seda. Mas o que realmente fez Fátima perder o fôlego foi ver César ao fundo, praticamente sem roupa, com o cabelo desgrenhado e o olhar despreocupado. O cenário era claro como o dia. Os dois estavam juntos, na cama, num hotel. Eu não tô acreditando no que tô vendo. César, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Você tá tendo um caso com a Odete? Disparou Fátima, a voz embargada entre o choque e a indignação. Odete, sem se abalar, cruzou os braços e esboçou um sorriso debochado. Um caso? Não, meu bem. Vamos falar direito. Isso aqui tem nome e sobrenome. Respeite. Aliás, de onde vocês dois se conhecem mesmo? Porque essa parte eu perdi, disse ela com ironia. César caminhou até elas com o corpo ainda exposto, visivelmente relaxado. Tentava conter a situação, mas o cinismo dominava seu tom. Fátima. Eu não planejei isso assim, tá? Não aconteceu do nada, mas também não foi como você tá pensando. A verdade é que ainda tô tentando entender como isso tudo começou com a Odete. Mas pra mim, a coisa tá ficando séria. Fátima arregalou os olhos, quase rindo de desespero. O rosto queimava. Você só pode estar brincando comigo, César. Você vai mesmo emplacar que tá apaixonado pela Odete? Justo você que dizia que ela era o diabo em pessoa. Odete deu uma risadinha sarcástica e se aproximou com lentidão calculada. Ah, então é você a tal Maria de Fátima? A garota que enganou o Afonso, se meteu na Paladar e achava que podia subir na vida às custas dos outros? Muito prazer. Agora deixa eu te contar uma coisa. O César não me falou nada sobre você. Zero. Nem mencionou. E olha que a gente já tá nessa há um tempinho. Fátima sentiu o sangue ferver. Ele não falou de mim? Pois devia, porque a nossa história começou lá atrás. Eu dei tudo de mim pra esse homem. Tudo. Você sempre soube como eu era, Fátima, interrompeu César com desdém. Nunca fui fã de novinhas histéricas. A gente era um ponto fora da curva. Mas a verdade é que eu já estava de saco cheio da nossa história. Era só gritaria, cobrança, insegurança. Ela mal conseguia respirar.
A traição já era cruel o bastante, mas ser diminuída diante da rival com aquela frieza era insuportável. Eu me humilhei por você, César. Fui contra todo mundo. Fiz planos, me entreguei de corpo e alma. E você me larga por ela? Ela não. A Odete. A mulher que tá me oferecendo o que você nunca conseguiu. Estabilidade, clareza e, convenhamos, uma vida que você só sonha ter. Nesse momento, Fátima perdeu o controle. Avançou sobre César, tentando empurrá-lo, batendo com os punhos no peito dele, descontrolada. Seu canalha. Seu miserável, eu te odeio. Mas antes que pudesse fazer qualquer estrago real, 2 seguranças do hotel, previamente chamados por Odete, surgiram e a contiveram com firmeza. Epa, epa! Olha essa unha grande aqui no meu rosto! Exclamou César, zombando da situação, enquanto se afastava com um sorriso sarcástico. Ainda imobilizada pelos seguranças, Fátima escutou o golpe final que desmontaria qualquer resquício de orgulho. Fátima, minha querida, você já perdeu o Afonso. Vamos ver agora de quem é esse bebê que você anda dizendo que é dele, porque honestamente nem isso é certo. E o César, como você pode ver, agora está comigo. Aceita que dói menos, decretou Odete, com um brilho cruel nos olhos. Fátima tentou se soltar, gritando palavras de raiva, mas os seguranças já a conduziam para fora da suíte. A porta se fechou com um estrondo atrás dela, deixando-a sozinha no corredor luxuoso e silencioso, cercada por paredes douradas que pareciam rir da sua desgraça. Desceu as escadas do hotel chorando, ferida no ego e no coração. Cada passo era um peso. Ela lembrava dos momentos com César, das juras falsas, dos beijos mentirosos. Tudo agora parecia um teatro patético. Pior ainda era ter sido passada para trás por Odete Reutemann, a mulher que simbolizava tudo o que Fátima um dia quis ser, poderosa, temida, inatingível. Do lado de dentro da suíte, Odete brindava com César, satisfeita com a humilhação da rival. Para ela, aquela era mais do que uma vitória amorosa, era uma conquista estratégica. E César, sempre volúvel, agora era apenas mais uma peça em seu jogo de manipulação. Enquanto isso, Maria de Fátima saía do hotel jurando vingança. Poderiam zombar dela, mas ela não era do tipo que aceitava perder. Eles achavam que aquela cena era seu fim. Estavam muito enganados. Aquela traição seria o estopim para um contra-ataque implacável. Ela ainda daria a volta por cima. E quando isso acontecesse, não deixaria pedra sobre pedra. Do lado de fora do hotel, Maria de Fátima respirava com dificuldade. Suas mãos tremiam. Os olhos marejados agora transbordavam em lágrimas de raiva e humilhação. Sentia-se traída, exposta, usada. Mais do que perder César, ela havia perdido o controle. E isso, para ela, era imperdoável. O eco das palavras de Odete martelava em sua mente como uma sentença cruel. Aceita que dói menos. Aquilo não era apenas uma provocação. Era um desafio. E Fátima não era mulher de recuar. Com os saltos tilintando no mármore frio da calçada do hotel, ela se afastou dali, mas não sem antes lançar um olhar carregado de ódio para o prédio luxuoso. A dor da traição ainda ardia, mas algo dentro dela começava a se transformar. O orgulho ferido cedia espaço à sede de vingança. A humilhação pública que acabara de sofrer não passaria impune. Ao chegar em casa, Fátima trancou-se no quarto. O celular não parava de vibrar com notificações. A essa altura, a notícia do escândalo já havia vazado para os bastidores da alta sociedade carioca. Ela ignorou todas as mensagens. Precisava pensar, planejar, reorganizar seus próximos passos. Ela sabia que não podia cair em desgraça agora. Estava grávida, ou pelo menos dizia estar, e isso ainda poderia ser sua carta na manga. Precisava decidir se manteria a farsa da gravidez de Afonso ou se usaria o próprio escândalo a seu favor. Uma coisa era certa. Odete podia até ter vencido essa rodada, mas não sairia impune. Na manhã seguinte, Fátima foi até a redação de uma revista de fofocas de luxo que costumava frequentar quando queria aparecer. Com olhos vermelhos de tanto chorar e um ar de vítima estrategicamente montado, ela contou sua versão dos fatos. Disse que havia sido enganada por César, que estava grávida e que fora cruelmente trocada por uma mulher mais velha, poderosa e manipuladora. A jornalista que a recebeu, sedenta por escândalos, não precisou de muito para transformar aquela narrativa em manchete. Horas depois, as redes sociais explodiram.
César trai Fátima com Odete Reutemann, grávida. Jovem influencer é humilhada em hotel de luxo. O que para muitos seria um momento de derrota, Fátima transformava em palanque. Mesmo que sua verdade fosse uma versão conveniente dos fatos, ela sabia exatamente como manipular a opinião pública a seu favor. O jogo estava apenas começando, e Fátima, ferida, era ainda mais perigosa do que antes. Em seu apartamento, Odete leu a manchete com desprezo. Jogou a revista sobre a mesa e comentou com César. A menina aprendeu rápido, mas se ela quer guerra, vai ter. Só que guerra comigo, meu caro. É uma aposta que ninguém vence. E assim, as primeiras faíscas da batalha estavam acesas, e nenhuma das duas estava disposta a recuar. A poderosa Odete Reutemann está prestes a ver seu império emocional ruir diante de uma série de revelações explosivas. Tudo começa quando Ana Clara, com coragem e frieza, encara a matriarca da família e dispara. Dona Odete, o Leonardo voltou. E ele quer morar aqui. Ele tem esse direito. A frase cai como uma bomba. A expressão de Odete congela. E Heleninha, atônita, parece não acreditar no que ouve. Os demais presentes mal conseguem processar a notícia. É Ana Clara quem prossegue, sem pestanejar. Ele é seu filho também. Tem direito a 1/3 da sua herança, não tem? Odete, visivelmente irritada, ordena que Ana Clara fique na sua. Mas a moça não recua. Eu sei que a senhora é uma mãe justa que trata os filhos de forma igual. Leonardo também é seu sangue, não pode ser tratado como um estranho. Pouco depois, sozinha, Ana Clara se aproxima de Leonardo, que permanece oculto da família, e entrega um papel misterioso. Tá chegando a hora, meu amor. Você vai surpreender todo mundo. Nesse momento, Heleninha sofre uma crise emocional ao relembrar o acidente de carro. Ela se vê de volta ao passado, com Leonardo ao seu lado, revivendo o instante em que tentou frear. E o freio não respondeu. Foi culpa minha. Eu inventei de sair com ele. E justo eu, que nem sabia dirigir direito. Desesperada, ela pega uma garrafa de bebida e desce à sala, cambaleando. O freio não funcionou. Eu lembrei. Eu tentei parar, mas não consegui. Odete, agora com os nervos à flor da pele, tenta desacreditar a filha. Você está delirando, tentando se livrar da culpa. Mas não adianta, Heleninha. Você é a responsável por ele não estar mais entre nós. Mais tarde, já na TCA, Odete tenta disfarçar o caos em sua mente com flertes. Mário Sérgio aparece, e os dois trocam insinuações. Mas o clima é interrompido pela chegada de Walter, que flagra a cena. O que é isso, Odete? Walter sai humilhado, e ela, com raiva, descarrega sua frustração em Fátima, que aparece pedindo dinheiro adiantado. Você não cumpriu sua parte no acordo, não vou te dar um centavo. Fátima tenta argumentar, lembrando que casou com Afonso para afastá-lo de Solange, mas Odete não cede. É então que, em outro canto da cidade, Sardinha revela para Solange que ouviu histórias comprometedoras sobre Fátima. Dizem que ela vendeu a casa da própria mãe para vir para o Rio. E lembra quando o seu projeto de viagem com Afonso foi apagado misteriosamente? Eu vi a Fátima mexendo no seu computador naquela noite. Solange liga os pontos e se dá conta de que foi sabotada. Eu tenho que contar isso tudo pro Afonso. Enquanto isso, Heleninha vai até uma reunião do AA, mas desiste na última hora. Em vez disso, entra num bar. Lá, conhece Ana Clara, que se aproxima sob o pretexto de empatia. Às vezes é mais fácil conversar com um estranho, diz Heleninha, desabando sobre o irmão e os conflitos com a mãe. As duas se tornam próximas rapidamente. Ana Clara ganha a confiança da jovem sem revelar que sabe toda a verdade. Coitada da Heleninha. Ainda bem que consegui me aproximar dela, comenta depois, sozinha. Logo Solange tenta alertar Afonso sobre Fátima. Ela apagou meu projeto para impedir nossa viagem. E ainda vendeu a casa da mãe para vir para o Rio. Afonso, cego de amor, não acredita. Você já teve sua chance comigo, Solange. Agora eu tô feliz com a Fátima. Solange desabafa com Sardinha, que promete dar um jeito. Ele procura Afonso e lança a ideia. Segue a Fátima. Ouvi de uma modelo que ela ainda se encontra com o César. Mesmo relutante, Afonso começa a desconfiar. E na primeira oportunidade, decide seguir a esposa. Fátima diz que vai resolver coisas da carreira, e ele a segue discretamente. Enquanto isso, Heleninha avisa Celina. Convidei uma amiga nova para o jantar de hoje, a Ana Clara. Celina aprova, sem imaginar a bomba que está prestes a explodir.
Afonso segue Fátima até um prédio e descobre com o porteiro que ela tem um apartamento alugado ali, algo que ele nunca soube. Isso tá muito errado. Consegue subornar a segurança, entra escondido e flagra Fátima com César. A Odete vai me adiantar o dinheiro. Te dou uma parte, amor, diz ela ao amante. Finalmente esse casamento tá rendendo, responde César rindo. Afonso aparece de repente em fúria. Como é que é, Fátima? Então você ama esse cara? Ela tenta disfarçar. Ainda bem que você chegou. Ele estava me ameaçando. Mas Afonso grita. Para com isso, Fátima! Eu ouvi tudo. Você me enganou. Aos gritos, leva a esposa até o jantar em casa. Tá aqui a falsa. Acabei de flagrar ela com o César. Ela me trai esse tempo todo. Odete se enfurece. Como é? Você tá dizendo que essa infeliz traiu o meu filho? Fátima se ajoelha, implora, mas Afonso a expulsa. Vai embora daqui com uma mão na frente e outra atrás. Nesse instante, Ana Clara entra na mansão, com Leonardo em uma cadeira de rodas. Todos ficam em choque. Isso é impossível, sussurra Heleninha, chorando. Celina confirma. É o Leonardo. Meu Deus, ele tá vivo. Ana Clara encara Odete e dispara. Foi você, dona Odete. Foi você quem mandou sabotar o freio do carro do próprio filho. Eu descobri tudo. Heleninha mal consegue respirar. Isso é um pesadelo. Ana Clara continua. O pai do Leonardo era rico. Ele era o único herdeiro de tudo. A senhora tirou ele do caminho por isso. Odete tenta se defender, mas é tarde. É só fazer um teste de DNA, afirma Ana Clara. Celina diz indignada. Você foi longe demais, Odete. Eu devia chamar a polícia. Afonso declara. A senhora não merece mais estar aqui. Vai embora. Heleninha explode. Você destruiu a minha vida. Me fez carregar uma culpa que não era minha. Encurralada, Odete sai da mansão murmurando. Eu não posso perder tudo por causa dessa história. Na sala, Heleninha e Afonso abraçam Leonardo com lágrimas nos olhos. Eu tô livre. Finalmente livre, sussurra Heleninha. O clima na mansão Heltman é de comoção e tensão. Heleninha, ainda trêmula, segura a mão do irmão Leonardo como se quisesse ter certeza de que ele está mesmo ali, vivo. Afonso permanece em silêncio, atônito diante da revelação. Celina se aproxima e com a voz embargada diz: Leonardo, meu sobrinho, você voltou pra gente. Leonardo tenta falar, mas sua voz sai fraca. Ana Clara, ao lado dele, segura seu ombro e explica. Ele ainda está se recuperando. Foram anos difíceis. O acidente deixou sequelas físicas, mas o mais grave foi a forma como esconderam ele do mundo. Dona Odete mandou interná-lo em uma clínica na Suíça, com outro nome. Eu descobri tudo quando fui visitar minha avó num hospital em Genebra. Todos estão em choque. Heleninha leva as mãos à boca tentando conter o choro. Eu passei anos achando que ele tinha morrido. Eu me culpei, me afundei no álcool, perdi a minha paz. E a senhora? A senhora deixou tudo acontecer sabendo da verdade, mãe? Odete, que ainda não havia ido embora, dá um passo à frente, o olhar frio. Vocês todos são uns tolos. Essa garota apareceu agora e vocês já acreditam em tudo que ela diz? E esse aí? Nem sabemos se é mesmo o Leonardo. Ana Clara rebate imediatamente. Um teste de DNA resolve isso. E não pense que essa história vai ser abafada. Já enviei cópias de todos os documentos para meus advogados. A verdade vai aparecer, queira a senhora ou não. Odete não responde. Com os olhos arregalados, ela percebe que perdeu o controle da situação. Enquanto isso, Fátima, humilhada, vagueia pela rua com a maquiagem borrada. Liga para César, mas ele não atende. Sozinha e desamparada, ela senta no meio-fio e encara o celular como se esperasse um milagre. Pela primeira vez, percebe o abismo em que caiu. No dia seguinte, a imprensa já começa a farejar o escândalo. Um colunista famoso publica uma nota. Exclusivo, herdeiro desaparecido da TCA pode estar vivo e volta ao Brasil em meio a denúncias contra a matriarca Odete Reutemann. Filha, genro e sobrinho apoiam a acusação. A notícia cai como uma bomba. Odete, acuada, se reúne às pressas com seu advogado pessoal, doutor Alencastro. Eles não têm provas. Aquele menino pode muito bem ser um farsante, diz ela furiosa. Dona Odete, se a Ana Clara tem documentos assinados e consegue comprovar que Leonardo foi internado sob outro nome, a senhora estará encrencada. Sem contar o DNA. Odete se levanta num rompante. Isso não vai ficar assim. Se eles querem guerra, vão ter.
No mesmo dia, Afonso e Celina organizam um encontro discreto com um geneticista de confiança para realizar o teste de DNA de Leonardo. Heleninha acompanha tudo, emocionada. Desculpa, Léo, por tudo. Eu nunca devia ter acreditado na mamãe. Eu devia ter ido atrás da verdade. Leonardo, com dificuldade, segura sua mão e murmura. Eu sei. Eu nunca te culpei. Só queria voltar. Ana Clara assiste a cena de longe, com um leve sorriso. Seu plano está funcionando, mas no fundo sabe que ainda há muita batalha pela frente. Enquanto isso, Solange procura Sardinha. Você foi genial em tudo, Sardinha. Sem você, o Afonso nunca teria descoberto a verdade sobre aquela cobra da Fátima. Ele ri, meio sem jeito. Eu só juntei as peças. Agora a Fátima que lute. Mas Solange ainda tem algo a resolver. Vai até a empresa de Odete e exige ser ouvida. A senhora destruiu a minha relação com o Afonso. Agora tá na hora de pagar. Odete a encara com desprezo. Quem é você mesmo? Ah, a ex-namoradinha. Pois fique sabendo que sua historinha de amor fracassou porque era fraca demais. Solange não se intimida. A senhora perdeu Leonardo, perdeu a confiança dos filhos. E logo vai perder muito mais. Eu vou ajudar a imprensa a divulgar tudo. Vai cair do pedestal. Odete a expulsa da sala, mas fica perturbada. Mais tarde, à noite, Ana Clara está no quarto com Leonardo. Ambos olham para o céu através da janela. Ainda não acredito que tudo aconteceu, diz ele com a voz suave. Agora o mundo vai saber quem você é. E vamos fazer justiça por tudo que você passou. Sua mãe não vai sair impune. Ele a encara com ternura. Por que fez tudo isso por mim? Ana Clara se emociona. Porque eu te amo. E porque ninguém merece ser apagado da própria história. No dia seguinte, o resultado do teste de DNA chega. É inquestionável. Leonardo é filho biológico de Odete Reutemann. Heleninha, Afonso e Celina decidem tornar tudo público. Em uma coletiva de imprensa, Heleninha lê um comunicado. Após anos de mentiras, meu irmão Leonardo está de volta. A história contada por nossa mãe era falsa. Agora é hora de verdade, justiça e reparação. A imagem de Odete começa a se desgastar nos veículos de comunicação. Investidores da TCA pedem esclarecimentos. Conselheiros se reúnem. Ao saber da coletiva, Odete entra em surto. Aquele bastardo voltou para acabar comigo! Grita ela sozinha em seu escritório. Mário Sérgio tenta acalmá-la, mas leva uma bronca. Saia da minha frente, você é só mais um inútil! Enquanto isso, Fátima tenta desesperadamente voltar para a mídia. Envia mensagens a blogueiras, implora por entrevistas, mas seu nome está queimado. Um vídeo gravado por Sardinha circula nas redes. Ela e César rindo de Afonso, dizendo que o casamento foi um negócio lucrativo. Afonso, por sua vez, se muda temporariamente para a casa da tia Celina. Passa a ajudar Leonardo na adaptação e fortalece sua relação com Heleninha e Ana Clara. Um novo vínculo começa a surgir entre os três irmãos. Eu devia ter te ouvido, Solange, diz ele ao reencontrá-la. Agora você sabe quem era a verdadeira Fátima e quem sempre esteve do seu lado. Ela responde emocionada. Ele sorri, apertando sua mão. Numa última tentativa de vingança, Odete manda vasculhar a vida de Ana Clara. Quer descobrir alguma falha, um segredo, algo que possa usar contra ela. Mas o detetive retorna com algo inesperado. Uma reviravolta inesperada promete abalar todos os alicerces da trama. Odete Reutemann, a temida e calculista empresária da TCA, vai se apaixonar perdidamente por César, o modelo ambicioso que sempre soube tirar proveito das situações. A relação entre os dois começa como um jogo de sedução e poder, mas logo se transforma em algo mais profundo. Algo que nem mesmo Odete, com todo o seu autocontrole, consegue explicar. Cansada de relações superficiais, Odete se vê tocada pela forma como César a trata. Com ele, ela sente uma juventude renovada, um desejo que vai além da aparência. A princípio, ela tenta negar o que sente, acreditando que tudo não passa de uma carência momentânea. Mas o envolvimento cresce.